Futuros servidores do município de Porto Nacional, no estado do Tocantins. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui rumo à sua aprovação e classificação, trazendo dicas sobre a Lei 1435 de 94, que é justamente que institui o regime jurídico único dos servidores do município de Porto Nacional, no estado de Tocantins, os senhores e as senhoras que estão aí do outro lado. Já lhe convido desde já a adquirir uma lista de questões sobre essa lei e também sobre a lei orgânica. Na plataforma do meu site, valneioliveira.com.br, você pode comprar um Pix no cartão de crédito, no boleto, que é liberado automaticamente lá na plataforma assim que for confirmado o seu pagamento. E também eu lhe convido a fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Nessa lista de transmissão, eu trabalho os temas mais importantes através de dicas por áudio, pequenos vídeos ou digitado, sobre a RJU e também sobre a lei orgânica. Se você ainda não assistiu, aqui no meu site também, aliás, aqui no meu canal do YouTube, assista dicas de lei orgânica e outras dicas que estarei postando, tá? Lembrando que é importante você me seguir no Instagram, _Valnei Oliveira, _WALNAY Oliveira. Sem mais delongas, vamos aqui trabalhar o artigo 1º, que trata do regime jurídico único dos servidores do município de Porto Nacional. Creia que será os senhores e as senhoras que estão do outro lado, tá? Muito bem. Olha só, o que diz aqui o artigo 1º? Que esta lei institui o regime jurídico único. Então, a partir de agora, quando eu falar RJU, você sabe que está tratando do regime jurídico único, tá? Por isso RJU. Então, quando eu falar RJU, você já sabe, regime jurídico único. Então, essa lei institui o regime jurídico único dos servidores do município de Porto Nacional, estado de Tocantins, aplicável também. Então, ele está falando aplicável também, por quê? Porque quando fala que se aplica aos servidores do município de Porto Nacional, ele está falando que se aplica aos servidores da administração direta, do município, no caso aí de Porto Nacional, no Tocantins. Fechou? Agora, muito cuidado, muita cautela. Em relação à administração indireta, ele fala, se aplica a quem? Às autarquias, se aplica às empresas públicas e se aplica às fundações municipais. Muito cuidado, muita cautela, porque se o examinador colocar assim, o RJU do município de Porto Nacional se aplica tanto para a administração direta quanto para a indireta. Errado. Errado. Por quê? Porque nós sabemos que a administração indireta é formada pelas fundações públicas, no caso, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Só que aqui você percebe que não fala sociedade de economia mista. Então, não pode o examinador falar administração direta e indireta. O que ele pode falar, sim, a administração direta, ok, e também para aplicar às autarquias, empresas públicas e fundações municipais. Não entra sociedade de economia mista, tá? Que vierem a ser criadas. O artigo 2º, eu vou tratar aqui dos conceitos. Na minha humilde opinião, conceitos é um tema fortíssimo, candidato para cair na sua prova, porque geralmente a banca ama conceito. Então, o que diz aí o artigo 2º? Para os efeitos dessa lei, considera-se servidor público. Primeiro, olha o inciso 1. Muita atenção que o servidor público, de acordo com o artigo 2º, inciso 1, diz que é a pessoa legalmente investida em cargo público. Cuidado, o examinador vai querer enganar o candidato, dizendo que servidor é aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Este é o servidor efetivo. Vamos falar lá na frente que existe servidor efetivo, que serão os senhores e as senhoras que estão do outro lado. Quem crê, diga amém. Está muito fraco, mais forte. Amém, muito bem. Os senhores e as senhoras serão servidores efetivos. Por que servidor efetivo? Porque os senhores e as senhoras serão aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos. Mas também tem um servidor em comissão de livre nomeação e livre exoneração, que pode ser efetivo ou não. Tá? Então, muita atenção. Servidor público é um termo genérico, é a pessoa legalmente investida em cargo público. E o que é cargo público? Olha, é o conjunto de... Olha o macete que eu vou dar para você.
Quando você quer mandar uma carta e quer ter a certeza que aquela carta vai chegar, e quando a pessoa receber, você vai receber um aviso de recebimento. Já viu? A carta com a R, carta com aviso de recebimento? Pois é, então olha só, carta com a R, olha o macete, AR, é muita responsabilidade, hein? Então é isso que é o cargo, é um conjunto de AR. O que é o AR? É um conjunto de atribuições e responsabilidades prevista na estrutura organizacional, lógico, do município aqui de Porto Nacional, que serão atribuídas aos senhores e às senhoras, ao servidor. Então, esse conjunto de atribuições e responsabilidades serão atribuídos ao servidor. E olha só uma coisa muito importante, marque aí, o cargo público é criado por lei. O examinador vai querer enganar, vai dizer que é criado por decreto, que é criado por portaria. Não. O cargo público é criado por lei, tá? Ele possui denominação própria e aqui corresponde vencimentos específicos, tá? Muita atenção, hein? Não é remuneração específica, é vencimento específico. Lá na frente vamos explicar que há diferença de vencimento, remuneração e proventos. Mas nós vamos trabalhando aí calmamente. Fechou? Esses dois conceitos estão tranquilos, né? Olha só, classe. O que é a classe? Olha, classe é o agrupamento de cargos. Então, bora para um macete muito legal. Olha, macete da CACLA. E, professor, o que é isso, o macete da CACLA? Significa que o conjunto de cargos forma classe. Olha aí, classe é o agrupamento de cargos, tá vendo? Agrupamento de cargos da mesma profissão e estas idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos constituindo os degraus de acesso na carreira, tá? E o que é, professor, a carreira? A carreira é o agrupamento de classes. Opa, então olha só, caclacar, clacar. O que é isso, professor? Agrupamento de cargos, classe. Agrupamento de classe forma carreira. Então, olha só, a carreira, agrupamento de classe, da mesma profissão ou atividade, escalonado segundo a hierarquia do serviço, para o acesso privativo dos titulares dos cargos a que integram, tá? E o que é o quadro? O quadro, preste atenção, é o conjunto de carreiras. É o conjunto de carreiras, veja bem, cargos e funções gratificadas. Olha o macete para você nunca mais esquecer. Você que é novo não vai lembrar, mas você que é da minha idade já vai lembrar. O que é, professor? Na minha idade não tinha esse negócio de foto no WhatsApp, foto digital, né, no celular. Hoje nem tem mais aquelas fotos de papel, raramente se tem, né? Tudo é digitalizado, dá nas nuvens, assim por diante. O que acontece? Mas na minha época não. Na minha época, nós tirávamos as fotos, às vezes chamava até de retrato, né? Eu não sou da época do retrato, hein? Mas mais ou menos ali. E aí, a gente queria mostrar o quadro de fotos, né, para os nossos amigos, nossos parentes. Olha, venha cá que eu vou lhe mostrar os meus quadros com os retratos. Olha o macete, hein? Quadro. O que é o quadro, então? É como se o município de Porto Nacional chamasse, vem cá, deixa eu mostrar o quadro aqui dos servidores aqui. Aí o que é? Olha só o quadro, olha o macete. O quadro é formado por 3 retratos. Só para a gente ficar bem, né? Quais são, pessoas, os 3 retratos? Carreiras, cargos e funções gratificadas, tá? De um mesmo serviço ou órgão. Fechou? Então isso é o quadro. Ficou até bonitinho, né? Bonitinha a imagem aqui. Então o quadro é formado aí justamente por carreiras, cargos e funções gratificadas. Lembra quando você falou, vem ver meu quadro aqui, olha esse retrato, eu estava lá em Mosqueira, esse aqui eu estava lá, né? Estava lá não sei aonde, lá em Porto Nacional, não é isso? É isso aí. Tá? Então essa é a ideia do quadro, tá? O quadro, lembra de um quadro. Bem, o que tem nesse quadro? Bem, esse quadro ele tem as carreiras, esse quadro ele tem os cargos, esse quadro ele tem funções gratificadas. Tá certo? Fechou? E o que seria o cargo de carreira? O cargo de carreira, segundo preconiza aqui o artigo, de acordo com o artigo 2º, inciso 6, é o que não se escalona em classe, tá? Então, olha só, o que não dá para se escalonar em classe é o cargo de carreira para acesso privativo de seus titulares. Tá certo?
Muito bem, tranquilo. Lembrando que eu lhe aguardo na minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Por lá a gente vai falar das formas de vacância, vamos dar dica de licenças e assim por diante, entre outras dicas, tá? E visite a plataforma do meu site para você adquirir materiais de RJU, de lei orgânica e outros materiais que porventura pode estar. Por exemplo, para o cargo de magistério, tem Estatuto da Criança e do Adolescente, LDB, ECA, BNCC, vários assuntos aí do seu material, tá? Olha só, vamos ver o que é o cargo em comissão. Cargo em comissão é o que se admite provimento em caráter provisório. Anote isso aí que é muito importante, tá? Falou em cargo em comissão, ele é justamente de caráter provisório. E quem o exerce não adquire a continuidade da função. Tá? Então, não tem aquela situação, eu estou no cargo em comissão até o fim da minha carreira. Não, nem se fala em carreira e cargo em comissão. É de livre nomeação, livre exoneração. Tá? Cargo isolado, como o próprio nome diz, é isolado. Por quê? Porque não se escalona em classes. Não tem como se escalonar em classe, por ser o único na sua categoria. Então, é o chamado cargo isolado. Tá? Cargo técnico é aquele que exige, como o próprio nome fala, conhecimentos profissionais para o seu desempenho. O cargo de chefia é o que se destina, o nome já fala, à direção de serviço. Então você percebe que você não precisa decorar, basta você entender. Só o que é cargo isolado mesmo? É aquele que não se escalona em classe. Por quê? Porque ele é o único da sua categoria. O que é o cargo de chefia? Destina à direção de serviço. O que é a lotação? É o número de servidores que devem ter exercício em cada repartição de serviço. Então, o número de servidores que deve estar em exercício em cada repartição ou em cada serviço é chamada lotação. E o grupo ocupacional é o conjunto de classes reunidas segundo a correlação e afinidade entre as atividades de cada uma. Tá bom? Muito bem, vamos para o artigo 3º. O artigo 3º ele fala que os cargos públicos são acessíveis. Marque aí que isso é muito importante, tá? A todos os brasileiros. Olha só uma questão característica de banca. De acordo com o RJU de Porto Nacional no Tocantins, os cargos públicos são acessíveis somente aos brasileiros natos. Errado. Somente aos naturalizados. Errado. A todos os brasileiros. Tá certo. Porque quando fala a todos os brasileiros, está envolvendo tanto os brasileiros natos, como também os brasileiros naturalizados. Fechou o raciocínio? Muito bem. E olha só uma outra coisa que nós já sabíamos, né? O cargo público é criado por lei, já havíamos falado sobre isso. Ele possui denominação própria e vencimentos, cuidado, não é remuneração, vencimentos pagos pelos cofres públicos. E não esqueça que o cargo público ele vai ser provido. Provido é ocupar. A palavra provimento vem de ocupar. Serão providos esses cargos de forma por servidores efetivos, os senhores e as senhoras, os aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos, ou em comissão, livre nomeação, livre exoneração, tá? O artigo 4º ele é enfático em dizer que é proibido, é vedado cometer, ou seja, atribuir ao servidor atribuições diferentes daquelas próprias do seu cargo. Isso é importantíssimo, tá? Se você passou no concurso público, por exemplo, para técnico de enfermagem, você tem que ocupar o cargo de técnico de enfermagem. Vamos supor que você finaliza depois a faculdade, você já é enfermeiro de nível superior. Professor, eu quero mudar para o cargo de enfermeiro de superior. Terá que fazer outro concurso. Mas eu já sou enfermeiro. Ok, mas você foi aprovado e classificado no concurso para técnico de enfermagem. Então, para ocupar um outro cargo, tem que fazer outro concurso. Então, professor, mas poxa, não pode me dar atribuição? Não pode. Porque é bem claro, é proibido, é vedado cometer ao servidor atribuições diferentes daquelas próprias do seu cargo. O artigo 5º diz que a classificação e as atribuições do cargos e as funções obedecerão a planos adequados à estrutura dos órgãos e às peculiaridades do serviço público municipal. Lembrando que eu lhe aguardo para adquirir uma lista de questões sobre a RJU, aqui na plataforma do meu site, e também sobre a lei orgânica do município Porto Nacional, questões do estilo que a banca pede para o seu concurso. Artigo 6º diz que é vedado o exercício gratuito de cargos públicos. A regra é, não é possível trabalhar de 0,800 no município de Porto Nacional. De grátis, de graça. Não, pode não.
salvo os casos que porventura estejam previstos em lei. Então, cuidado, já dou logo uma atenção especial para vocês aqui na hora da prova dos senhores e das senhoras. Palavras que restringem demais ou que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Não estou falando 100%, estou falando 99%. Exclusivamente, em hipótese nenhuma, sem exceção, todos, 99% de chance. Por exemplo, em hipótese nenhuma, será possível exercício gratuito de cargo público. Ligar a sua mente. Espera lá, existe exceção, salvo os casos previstos em lei. Tá? O artigo 7º diz que o poder público municipal propiciará condições ao servidor, né, de se desenvolver funcional e profissionalmente. Então, veja bem, aqui é um dever do município propiciar condições para vocês aí, futuros servidores de Porto Nacional. Para quê, professor? Para você se desenvolver tanto funcional quanto profissionalmente, fazendo carreira no serviço público. Tá? O parágrafo 1º do artigo 7º diz que lei e regulamento próprio estabelecerão os processos e normas relacionados com a carreira do servidor no serviço público. O parágrafo 2º diz que a carreira se processará mediante a passagem do servidor à classe de nível mais elevado. Então, essa é a ideia. Quando você estiver na carreira, lembra do macete da CACLA? O conjunto de cargos, formas, classes. Então, justamente aí, a carreira, né, se processará mediante a passagem do servidor à classe de nível mais elevado, através do instituto próprio disciplinados nesta lei. Artigo 8º diz que os ocupantes de cargo de magistério, atenção, os senhores e as senhoras, ocupantes de cargo de magistério, tá? Ficam sujeitos, além do disposto nessa lei, às disposições próprias previstas no Estatuto do Magistério. Muita cautela, viu? Isso aqui é muito importante, fortíssimo candidato para cair na sua prova. A banca pode falar, os servidores ocupantes do magistério ficam sujeitos somente ao Estatuto do Magistério. Não, tá? Vai ficar, lógico, sujeito ao Estatuto do Magistério, mas ficará também sujeito a esta legislação. Bem, agora vamos falar do tema do provimento da vacância. Provimento, o nome já fala. Provimento vem de prover. Olha só, provimento vem de prover. Vem da palavra ocupar. Professor, não estou entendendo. Vou já explicar. Olha só, vou sair da tela. Pergunto a vocês, neste momento na tela, tem algum professor? Não, professor, só tem aí a tela mesmo, eu não tenho aí o professor, não. Então, vamos dizer que o cargo está vago. E ele será provido, as formas de provimento, através da nomeação, da transposição, da reintegração, do aproveitamento, da reversão, da transferência, da readaptação e da relotação. Então, forma de provimento é forma de ocupar um cargo que está vago. O cargo está vago e será provido por essas formas de provimento. A contrário, sensu, as formas de vacância, vamos trabalhar lá na lista de transmissão, o cargo está ocupado e ele ficará vago. Será aí chamado forma de vacância. Fechou? Então, vamos lá. A forma de provimento, nós temos a nomeação, a transposição, a reintegração, o aproveitamento, a reversão, a transferência, a readaptação. Tá? Readaptação. Essas são as chamadas formas de provimento. Vamos tentar fazer o macete aqui? Vamos tentar agora esse macete. Vamos ver se vai dar certo, tá? Vamos tentar aqui ver se vai dar certo. Agora esse macete está sendo feito agora, na hora, tá? Vamos só ver aqui se vai dar certo. Se der certo, eu explico a vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Calma lá, deixa eu analisar. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Show.
N, ok. P, não tem o P, aí não tem o P aqui. Vamos lá, tira o P aqui. O A, ok. O T, ok. E mais o T. Ok, vamos lá, pronto. Agora vai dar certo. É feito na hora, é assim. Fazemos na hora os macetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, pronto, pronto. Olha o macete. Você nunca mais esquecer. Eu só até que eu queria esquecer, mas com esse macete não vou esquecer. Não tem como, não tem como. O rapaz, ele tinha uma namorada chamada Natália. Isso aqui é só uma história, só para ilustrar, tá? E aí, quando ele estava muito chateado com ela, ele chamava ela de Nata. Tá? Não queria falar Natália porque ele estava chateado. E aí, eu não sei o que aconteceu, uma vez ela falou alguma coisa e ele ficou chateado. E para não se aborrecer, ele riu, né? Falou assim, ha, 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 Nata. O ha, 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 não, desculpa, Renata. Ele estava chateado. Lembra que quando ele está feliz, ele chama Natália. Quando está chateado, chama Nata. Então, macete, Renata. Tá? Ou então, vamos para outra história, mais plausível. O rapaz, ele gosta da menina, o nome dela é Renata. Aqui, ó, Renata, né? E aí, só que quando ele vê, ele fica nervoso. E ele repete várias vezes antes de conseguir completar o nome dela. Renata. Só não vai repetir muito, senão você vai errar a questão, tá? São 4. Renata. Renata. Pronto. Ficou melhor essa, né? Renata. Pronto. Macedo, Renata, nós conseguimos aí identificar as formas de provimento. Vamos analisar? Detalhe, a autofator não altera o produto, tá? Vamos colocar aqui readaptação, tá? Temos o que mais, professor? Reintegração, ok. Temos o que mais? Relotação, reversão, tá? Temos o que mais? Nomeação. O que mais que nós temos aí? O aproveitamento. É assim que acontece a nossa dica lá da distremissão, com muitos macetes. T, transferência, tá? T, transferência. E o último A que nós temos aí. Não tem mais o A. Tem outro T, né? Transposição. Ok, tudo bem, vamos lá. Tem outro T aqui, sem problema. Não tem problema. Transposição. Pronto. Ficou show agora, tá? Então, o macete é esse. Já tira a Renata, então eu deixo no macete do Renate. Pronto, né? Renate. Quando o rapaz está chateado, lembra? Chama a menina de Nat, né? De Nata não, de Nat. Pronto, fechou. Agora tá certo, né? Pronto, fechou, tá certo. Então, Renate, tá? Readaptação, reintegração, relotação, reversão, nomeação, aproveitamento, transferência e transposição. Estas são as formas de provimento. Lógico, é importante você também saber as formas de vacância, tá? Faça logo o print aqui do Macedo Renate, tá? Lembra que o NAT no final é com 2T, para você, né, ficar atento às formas de provimento. No futuro, nós vamos ver que bem provavelmente existem as formas de provimento, que são ao mesmo tempo formas de provimento e ao mesmo tempo formas de vacância, mas vamos deixar para as cenas do próximo capítulo, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade. O artigo 10, ele fala que o provimento dos cargos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder, né? Ado, cada qual no seu quadrado. Nós falamos na dica de lei orgânica que no município de Porto Nacional, não diferente dos demais municípios, só tem 2 poderes, o executivo e o legislativo. E este RJU se aplica tanto ao executivo quanto ao legislativo. Então, justamente que ele fala que o provimento dos cargos far-se-á mediante ato da autoridade competente. Se for um servidor do Poder Executivo, a autoridade competente do Executivo. Se for do Legislativo, a autoridade competente do Poder Legislativo. Tá? Bem, o decreto de nomeação deverá, cuidado, hein? A nomeação não sai por lei, é por decreto. O decreto de nomeação deverá conter necessariamente as seguintes indicações. Muito cuidado, hein? A banca vai querer falar sobre pena de anulabilidade. Não, não, não. Se não tiverem essas indicações, vamos falar aqui nesses 4 incisos, e olha só que eu vou falar para vocês uma dica muito especial. Muita atenção quando vem, por exemplo, um parágrafo único, um artigo com 4 incisos,
porque o examinador ama uma questão, marque a alternativa incorreta. Aí ele coloca os 4 lá e inventa uma coisa para uma alternativa incorreta, que será o gabarito. Tá? Então vamos lá. Mais uma vez. O decreto, nomeação, ele, outra coisa, não é poderá. Não é poderá, deverá. É um ato vinculado. Deverá. Deverá o quê? A pessoa conter necessariamente as seguintes indicações. Detalhe, sobre pena de nulidade. Não é pena de anulabilidade, é pena de nulidade. Ou seja, se não tiver nenhum desses 4, faltar algum desses 4 itens, é nulo. É nulo aquele ato de provimento. Tá? Então vamos lá. Deve ter detalhes sobre pena de nulidade e responsabilidade de quem der posse. Deve ter a determinação de cargo vago e demais elementos de identificação, o motivo da vacância e o nome do ex-ocupante, quando for o caso, o caráter efetivo ou comissionado da investidura, o servidor vai ocupar o cargo de forma efetiva, ele é concursado, ou é em comissão, livre nomeação, livre exoneração, tem que dizer, a indicação do nível de vencimento do cargo e a indicação de que o cargo far-se-á cumulativamente com os demais, com o de outro cargo público, quando for o caso. Tá? Então, vamos supor que é um cargo de professor. Nós sabemos que é possível ocupar 2 cargos de professor, de acordo com a Constituição Federal. Um cargo de professor, com outro cargo técnico-científico. Vamos ver isso aqui também. E 2 cargos de profissionais da área de saúde. Tá? Então, se for o caso, tem que informar isto logo aqui, tá? Na nomeação. O artigo 11 diz que a nomeação, não esqueça, tá? A nomeação ela é a única forma de provimento originária. Isso é o que significa dizer que a nomeação é a única forma de provimento originária. Significa que, ilustre assim na sua mente, que o município de Porto Nacional não lhe conhece. Quando sair o edital, né, na verdade, quando for homologado o concurso público, que você for aprovado e classificado, quem crê diga amém, amém. Aí o município, a princípio, ainda não lhe conhece. Vai lhe conhecer com a nomeação. Por isso que é a única forma de provimento originária. As outras formas de provimento, que nós vimos lá no macete do Renate, as outras formas de provimento são derivadas. Por que derivadas? Porque você já está no serviço público, na reversão, na reintegração, nas demais formas, né? Você já está no serviço público, por isso são chamadas de formas de provimento derivadas. E esta é a única forma de provimento originária. A nomeação dá-se-á em caráter efetivo, ou seja, para quem é concursado, os senhores e as senhoras, para cargo de provimento efetivo. E em comissão, livre nomeação, livre exoneração, mediante livre escolha do chefe do Poder Executivo Municipal, dentre pessoas que satisfaçam os requisitos legais para investidura no serviço público, quando se tratar de cargo que assim deva ser provido. Fechou? Então, vocês, futuros servidores do município de Porto Nacional, no Tocantins, aguardo vocês na minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, 91982309873, e também me siga no Instagram para mais dicas, _Valnei Oliveira. Se inscreva no canal do YouTube, dê um like, compartilhe esse vídeo, faça um bom comentário e aguardo na plataforma do meu site, valneioliveira.com.br, para adquirir materiais para o seu concurso de RJU, de Lei Orgânica, entre outros. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí, você, futuro servidor, futura servidora do município de Porto Nacional, no Tocantins. Um abraço, até os nossos próximos encontros.